I am become death, the destroyer of worlds. Em Oppenheimer, mergulhamos fundo na vida do pai da bomba atômica, uma figura controversa, que deu à humanidade um meio de se autodestruir. Neste vídeo, vamos explorar o filme de ponta a ponta, desvendando cada detalhe, simbolismo oculto, curiosidade e distinguindo a realidade da ficção. E como é típico em filmes do Nolan, há muito a ser explicado. Já se perguntou sobre o significado das gotas? Ou por que algumas cenas são preto e branco? E a respeito das taças? O que representam? Pronto para descobrir tudo o que isso significa? Então vem comigo por todos os detalhes que você perdeu, ou não, em Oppenheimer. Então deixa o like e vamos para o vídeo. O filme inicia com Oppenheimer observando ondas em uma poça, um símbolo das ondas de choque da bomba atômica, uma previsão do que virá. Essa imagem retorna no final, mas agora com fogo, quando Oppenheimer imagina a aniquilação nuclear, conectando o início ao fim. Essas ondas também representam as reações em cadeia, não só na ciência, mas em sua vida pessoal, após a criação da bomba atômica. A história de Oppenheimer se entrelaça com o mito antigo de Prometeu. Prometeu roubou o fogo dos deuses e deu aos homens. Por isso, foi preso em uma rocha e torturado por toda a eternidade. Assim como Prometeu, ele desafiou os limites. Usando o poder da natureza, deu à humanidade um meio de se autodestruir. Poder este que muitos diriam pertencer aos deuses. E o preço? Oppenheimer também foi torturado, não por correntes ou abutres, mas pelo peso das milhares de vidas inocentes que sua invenção ceifou. Nolan revelou que as cenas recorrentes fechando os olhos trata-se de manter em sua cabeça. Oppenheimer never apologized in any way for Hiroshima and Nagasaki. Na segunda exibição, muitos temas começam a ficar claros, como a soberba de Strauss, como quando corrige sua patente, ou se ofende quando Oppenheimer se refere a ele como um mero vendedor de sapatos. Strauss foi um mero vendedor de sapatos. O relato do jovem cientista envenenando a maçã de um professor em retaliação a um castigo vem de um período turbulento em sua vida, quando Oppenheimer estava sob supervisão psiquiátrica. Acende um alerta no espectador. Oppenheimer é capaz de fazer o mal, mas também se arrepende e não usa a arma, ou a maçã. Esse trecho pode se ver como uma alusão à bomba. E quem quase morde a maçã? O vencedor do prêmio Nobel, Niels Bohr. Oppenheimer descarta a fruta, alegando um buraco de minhoca. Isso imediatamente nos lembra Interestelar, outro aclamado filme de Nolan. A maçã é frequentemente usada para explicar o buraco de minhoca, um atalho entre dois pontos no espaço-tempo. O sempre sábio Bohr aconselha Oppenheimer dizendo: não levante uma pedra sem estar pronto para a cobra que pode surgir. Uma alusão às terríveis consequências da bomba atômica, para as quais Oppenheimer não estava pronto. E a música, quase inaudível até Bohr questionar. Você sabe ouvir a música, Robert? A partir daqui, uma bela orquestra começa, enquanto Oppenheimer contempla a matemática da natureza. Sim, ele sabe ouvir a música. Durante seus estudos de física na Alemanha, Oppenheimer é atraído pela obra Marie-Thérèse Walter, de Picasso, um retrato da jovem amante do artista. Essa atração não é mera coincidência. Ambos, Picasso e Oppenheimer, são gênios em suas respectivas áreas. Em uma conversa, Oppenheimer expressa seu desejo de revolucionar a física, como Picasso fez com a arte. Picasso, Stravinsky. Ainda serve como referência sutil ao relacionamento de Oppenheimer com a jovem Jean Tatlock. O físico lê The Wasteland, de T.S. Eliot, outro símbolo modernista. O poema tem capítulos como O Enterro dos Mortos, Um Jogo de Xadrez e O Sermão do Fogo. Parece familiar? Frases como Vou mostrar-lhe o medo em um punhado de poeira, que reverberam ao longo do filme. Quando quebra taças no chão, não é mera excentricidade. Para mim, é ele ouvindo a música. Esse ato libera energia, servindo como metáfora visual da fissão, o fundamento da bomba atômica, que é essencialmente a quebra de um átomo, liberando energia no processo. O filme nos mostra momentos da sabatina de Strauss, buscando um posto no governo americano, onde surge o assunto Oppenheimer. Ele e os cientistas se encontram após a guerra, quando Strauss oferece a ele um cargo de destaque. Em uma conversa, quando Oppenheimer aponta que Einstein não abraçou o mundo quântico, Strauss rebate com a famosa frase de Einstein: Deus não joga dados. Mas Strauss, de ego frágil, sente-se menosprezado por Oppenheimer, acreditando que ele o difamou perante Einstein, e depois o humilhou publicamente. Animosidade acirrada com a divergência sobre a bomba de hidrogênio. Como retaliação, Strauss vaza informações confidenciais sobre Oppenheimer, comprometendo sua credencial de segurança. Arma um interrogatório disfarçado de renovação de credencial, quando o objetivo é manchar a imagem do brilhante cientista e reescrever sua posição na história.
Mas aqui está a genialidade de Nolan. Ele esconde essa traição até o clímax do filme, revelando-a no momento perfeito. Muitos podem julgar que a narrativa não linear serve para confundir o espectador, ou criar uma falsa impressão de complexidade. Nolan explica que um filme precisa estar sempre alguns passos à frente do espectador, para instigar, manter o interesse vivo. Muitos passos à frente, e o público se perde, no mesmo ritmo, e o filme se torna previsível. É uma dança delicada, uma arte de equilíbrio que Nolan domina com maestria. Muitas das cenas são preto e branco. Segundo Nolan, as cenas preto e branco são objetivas, uma visão neutra, ligada à realidade, enquanto as coloridas, subjetivas, ou seja, interpretativas. Ainda diz que preto e branco é a visão de Strauss e a colorida de Oppenheimer. One very much from Oppenheimer's point of view, which is the color sequence, and then the black and white stuff is Robert Downey Jr., Louis Strauss's point of view. Enquanto os interrogatórios se desenrolam, flashbacks mostram um jovem Oppenheimer conhecendo Heisenberg, quem futuramente se tornaria o líder do projeto nazista da bomba atômica. O filme também destaca o trabalho do físico com buracos negros. Ele foi autor de um artigo precursor no assunto. Provavelmente Nolan já tivesse um fascínio por Oppenheimer em Interstellar, onde tínhamos um planeta orbitando o buraco negro, e seu nome certamente surgiu durante a pesquisa para o filme. Então em Tenet, há uma citação de Priya sobre o teste Trinity. Quando o primeiro teste atômico aconteceria, Oppenheimer começou a achar que a detonação produziria uma reação em cadeia no mundo inteiro. O filme também explora o vínculo de Oppenheimer com o Partido Comunista. Vale ressaltar que, na época, muitos viam o comunismo com bons olhos, sem o contexto completo do que ocorria na União Soviética. Where Joseph Stalin, of course, was in the process of murdering 20 million of his own people. E agora tornei-me a morte, o destruidor de mundos. A declaração icônica de Oppenheimer. Now I am become death, the destroyer of worlds. Acompanhamos um pouco do romance de Oppenheimer com Jean Tatlock, filme Midnight, de 1939. Nenhuma conexão aqui. A misteriosa morte de Jean alimenta especulações. Alguns sugerem que ela foi assassinada pelo governo americano. There's some speculation that perhaps she was murdered. Temendo que Oppenheimer estivesse vazando informações sobre a bomba para a União Soviética através dela. De forma sutil e criativa, Nolan intercala flashbacks de Jean, e numa cena específica, destaca uma luva preta, insinuando que ambas as versões sobre a morte podem coexistir, sem fornecer uma resposta definitiva. Uma curiosidade, a nudez da atriz foi censurada em alguns países para obter uma classificação favorável. A parte da construção da bomba é fascinante. Aqui somos apresentados ao coronel Leslie Groves, interpretado por Matt Damon. Groves convoca Oppenheimer para comandar o Projeto Manhattan e menciona sua aspiração de se tornar general. Ao avançarmos, preste atenção quando é chamado para testemunhar. Chamam ele de general. General Groves, o senhor sabia das ligações? De fato é promovido. Oppenheimer sugere que seu trabalho poderia render-lhe um prêmio Nobel, levando Groves a questionar a moralidade por trás disso. Alfred Nobel inventou a dinamite. De fato, Nobel instituiu o prêmio após ser equivocadamente declarado morto. Ao ler seu obituário prematuro, ficou abalado a perceber que poderia ser lembrado como alguém que prosperou inventando uma forma eficaz de matar. Ambos cientistas compartilham a angústia de serem associados à destruição causadas por suas invenções. Curiosamente, durante o projeto era proibido usar o termo bomba. A nomenclatura apropriada era dispositivo, algo que é mostrado no filme. A bomba vai precisar... Claro, desculpe. O artefato vai precisar... E depois no folheto. Este uso peculiar da linguagem foi explicado por Robert Serber como uma medida de precaução no início do projeto. O clímax chega com um cálculo alarmante. A bomba, dispositivo, poderia gerar uma reação em cadeia destruindo toda a vida na Terra. Ao buscar conselhos de Einstein, o físico brinca com sua famosa dificuldade com matemática. A única coisa que você e eu temos em comum é o desdém pela matemática. Reforçando a lenda urbana de que não era sua área forte. Após a morte de Hitler, os cientistas questionam a necessidade da bomba, mas Oppenheimer insiste que ela é crucial para fazer o Japão se render e salvar os soldados americanos. Ele acredita que a bomba trará uma paz sem precedentes. Isso nos faz pensar, ele é ingênuo ou busca reconhecimento? O filme avança para o teste Trinity. Esse nome vem de um poema de John Donne, que aborda a Santíssima Trindade, algo que Oppenheimer lia com Jean Tatlock. And I think that was a tribute to Jean Tatlock, because Jean and Oppie used to read the poetry of John Donne in bed. O sucesso do teste é vital, pois será usado como uma carta forte na Conferência de Paz. Interessante é que Oppenheimer diz ao coronel que em 1 hora e 58 minutos terão o resultado do teste. 1 hour, 58 minutes. Well, no. E a bomba explode exatamente a 1 hora e 58 minutos de filme. E os detalhes são bastante fiéis à realidade. Por exemplo, Richard Feynman não usa óculos ou protetor durante o teste, alegando que o para-brisa o protegerá.
Feynman declarou que provavelmente foi o único que assistiu o teste a olho nu. Prestes a apertar o botão, Oppenheimer fala: Isso é complicado pro coração. uma frase baseada em relatos. Lord, these affairs are hard on the heart. Mesmo sabendo que o teste deu certo, afinal, é um fato histórico, o filme cria uma tensão enorme. E o jeito que Nolan mostra a explosão é incrível. Em silêncio, como seria percebida antes do som chegar. Isso ecoa a descrição de Oppenheimer. He knew the world would not be the same. Few people laughed, few people cried, most people were silent. Na sala de cinema, o silêncio também dominou. Na celebração temos um detalhe legal. Richard Feynman toca bongô, um hobby real dele, um pequeno easter egg nerd. Após o sucesso da bomba, Oppenheimer é descartado. O discurso que ressoa nos alto-falantes 2 bilhões de dólares. é o verdadeiro discurso do presidente Truman, que posteriormente chamaria Oppenheimer de bebê chorão. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. Se resta alguma dúvida da personalidade de Truman, que tal ele rindo após matar milhares de inocentes? Oppenheimer é celebrado, mas é internamente atormentado pelas terríveis consequências da bomba. As cenas são intensas, especialmente quando Nolan escolhe sua própria filha para retratar uma vítima, adicionando uma camada de emoção pessoal. Na saída, pisa num corpo carbonizado, talvez num símbolo de que pisou neles para conseguir chegar até aqui, para impulsionar a carreira. Outro momento icônico foi o encontro com o presidente Truman, brilhantemente interpretado por Gary Oldman. Oppenheimer fala da corrida armamentista e sugere cooperação mundial, mas quando admite ter sangue nas mãos, Truman fica furioso. Truman reivindica a autoria. A cena do lenço é poderosa. Truman o usa para zombar de Oppenheimer e o sacode, lembrando a rendição do Japão. Apesar das liberdades criativas do filme, essa cena reflete bem os eventos reais, incluindo a parte do bebê chorão. Na cena em que compara a América e a Rússia a 2 escorpiões num pote, representa a relação entre Oppenheimer e Strauss. Nolan foca os personagens sublinhando essa conexão. Enquanto os escorpiões se matam, ambos têm sua dose de falha e humilhação. A escolha de Nolan de não mostrar a destruição no Japão, mas apenas a reação angustiante de Oppenheimer ao ver os slides, também é perfeita. Ele abre mão de atrair ainda mais público em nome da arte. Imagina usar toda a catástrofe da bomba de Hiroshima e Nagasaki no marketing. Nolan não queria focar na bomba, e sim no cientista. Na melhor maneira Hitchcock, ele deixa o horror das consequências da bomba à imaginação do público. Fabuloso. Um detalhe que também me chamou a atenção foi Kitty, a esposa de Oppenheimer, ter desvendado que Strauss é o traidor antes de todos, alegando conhecer um vingativo paciente. Anos depois, sua recusa em cumprimentar Edward Teller é uma sutileza genial do filme. Ela reconhece um espírito vingativo, porque ela mesma é assim. Edward não foi favorável a Oppenheimer quando foi chamado para depor, e no final aperta a mão do cientista. O diálogo final é revelador. Oppenheimer prevê que a reação em cadeia gerada pela bomba eventualmente levará ao fim da humanidade. Não diretamente, mas através das consequências do seu sucesso, que levou a uma corrida armamentista que, no fim das contas, levará à extinção humana. Nolan desperta velhos medos, medos que ainda eram fortes na minha infância. Pavor de um holocausto nuclear, de acordar com notícias terríveis na TV, ou com mísseis cruzando os céus. Ele nos lembra de uma verdade inescapável. Essa ameaça ainda paira sobre nós. O final revela que Oppenheimer sabia as consequências destrutivas da bomba e ajudou a escolher os alvos. Hiroshima, por exemplo, foi escolhida devido à sua topografia plana, ideal para analisar as ondas de destruição até as bordas. Embora aspirasse à paz mundial com sua invenção, ele também buscava reconhecimento. Por fim, não renovam sua credencial de segurança. E só agora recentemente, em 16 de dezembro de 2022, o Departamento de Energia americano a reintegrou póstumamente. Kennedy votou contra Strauss no Senado. Nolan acena para as teorias sobre uma possível ligação de Strauss e o assassinato de Kennedy, já que é um vingativo paciente. Ou seria esse assunto para um próximo filme de Nolan? Ou poderia ser sobre Alfred Nobel? Finaliza com Oppenheimer atordoado, com uma visão da destruição global. Ele sabe que deu o pontapé inicial e que a aniquilação humana é inevitável. Curiosidades. Os desenhos na cortina de Oppenheimer lembram folhas de ginkgo. Um grupo dessas árvores sobreviveu ao ataque de Hiroshima. O rolo IMAX do filme possui 11 milhas, que dão aproximadamente 3 horas de caminhada. So you can watch Oppenheimer at the same time as you can walk it. Muitos esperam um veredito. Oppenheimer é um vilão ou um herói? E o filme repete várias vezes. Isso não é um julgamento. Para mim, a resposta é mais complexa do que sim ou não. Oppenheimer, como qualquer pessoa, não é vilão nem herói, ou até os dois ao mesmo tempo. Depende do ponto de vista. Existia uma busca por reconhecimento. Antes do Projeto Manhattan, ele era brilhante, mas sem muitos êxitos.
Seu trabalho sobre buracos negros foi ofuscado pela invasão da Polônia. Falando nisso, a data está escrito incorretamente, September. Ao que tudo parece, o cientista desejava usar a bomba mesmo após a queda de Hitler. Essa demonstração lhe daria a notoriedade que sempre desejou. Outra parte dele se apegava à ideia de que a bomba traria uma nova era de paz mundial, mas Oppenheimer levantou a pedra e não estava preparado para a cobra que saiu de lá. Como consequência, foi assombrado pela morte dos inocentes. Lembrando que se não fosse Oppenheimer, inevitavelmente outro cientista criaria a bomba. E se fossem os nazistas? Mesmo assim, é pesado saber que entregou à humanidade o fogo capaz de destruí-la. The world is not going to be the same because the knowledge of how to make them cannot be exorcised. Esse filme me deixa esperançoso. Já é a maior bilheteria de um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. E é um exemplo de que o público anseia por filmes que fujam da mesmice de heróis, embora também aprecie. E se quiser entender melhor Interstellar, Tenet, A Origem, O Grande Truque ou outro filme do Nolan, confira nossa playlist. Um grande abraço, até a próxima.